Bem, irmãos, hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre a história de Naamã. Aí eu coloquei o título da nossa mensagem como simples: apenas faça. O que for pedido, faça. O que você tiver que fazer, vai lá e faça. Não importa o que aconteça, faça. É simples e direto. E a história de Naamã, sobre a cura que ele teve, ela traz algumas reflexões para a gente. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre essa parte, para a gente tirar algumas reflexões para o nosso dia, para a nossa vida, para a gente melhorar cada dia mais. Então, todo mundo conhece a história de Naamã, onde a serva que ele levou para servir a sua esposa, ela lhe falou para a esposa de Naamã que se ele fosse até o servo de Deus, que estava aqui no local, não me recordo agora, mas se levasse ele até o servo de Deus, com certeza ele seria curado da sua lepra. Então ele foi até lá e ele fez o que foi mandado. E aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que foi dito. Então, muitas coisas na nossa vida, a gente precisa tomar atitude e precisa fazer as coisas para ela acontecer. Ali no verso 9, diz aqui o seguinte: então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu ali mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Então aqui a gente pode ver que quando Naamã ele foi até Eliseu, não foi Eliseu que foi diretamente falar com ele. Eliseu mandou um servo ir ali falar com Naamã. E aí eu sou um cara que eu não seria um bom professor de história, porque eu não consigo imaginar como era lá. Todas as histórias que eu leio do passado, eu sou muito contemporâneo, então eu pego e trago para os nossos dias. Então eu pego essa passagem aqui e trazendo para os nossos dias, eu pego como se fosse a gente está procurando algo, a gente está pedindo direção de Deus, a gente está pedindo para que Deus nos dê uma resposta, que Ele faça alguma coisa na nossa vida, mas muitas vezes Ele pode falar diretamente com a gente, mas muitas vezes Ele pode usar alguém para falar para a gente, Ele pode usar alguém para abençoar a nossa vida. Então muitas vezes a gente perde um tempo, a gente escuta alguém falando alguma coisa e a gente fica pensando, mas não é Deus ainda que está falando comigo. Mas muitas vezes Deus está usando uma pessoa aqui para falar uma coisa, aí Ele usa outra ali para falar a mesma coisa, aí passa um dia, passa outro, Ele usa outra pessoa para falar a mesma coisa. Será que ali já não é Deus que está falando com a gente? Está forçando ali para a gente entender o que Ele quer? Então a primeira reflexão que a gente pode tirar é que muitas vezes Deus pode falar diretamente, mas por outro lado Ele pode usar outras pessoas para trazer a nossa bênção e para falar com a gente. Aleluia. Ele pode usar quem Ele quiser para trazer a nossa bênção. E a gente precisa estar aberto para receber isso e aberto para entender o que Deus quer falar para a gente. E a gente seguindo, se a gente for ali para o verso 12, ele diz assim: não são os rios de Abana e Farfa e Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Então Naamã deu meia volta e partiu furioso. Então aqui Naamã, ele falou sobre isso porque ele achava: por que eu tenho que sair de tão longe, sendo que os rios de onde eu estou é tão limpos, rios tão bons? Por que eu preciso vir aqui no rio de Israel para ser curado? Por que eu preciso sair de lá para ser curado? Então aqui a gente precisa entender que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que é mais fácil, do jeito que a gente planejou. Muitas vezes a gente acaba até duvidando do que Deus está pedindo para a gente e deixa de fazer aquilo. Então a palavra de Deus, as promessas que Deus tem para a nossa vida, ela é muito maior do que a gente imagina. Ela é muito maior do que a gente planejou. Então quando os nossos planos são grandes, mas os planos de Deus são muito maiores do que o nosso.
Então muitas vezes a gente precisa sair trazendo essa reflexão para a gente, sair da nossa zona de conforto para receber alguma coisa. Então ali, se Naamã ficasse ali onde ele estava, se ele se banhasse nos rios lá de onde ele morava, era uma zona de conforto para ele, era algo conhecido para ele. Deus poderia fazer a obra ali? Poderia, mas talvez não seria tão impactante na vida dele quanto foi. Então muitas vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto para a gente receber a bênção. A gente precisa entender que muitas coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que Deus quer fazer na nossa vida. E se a gente der sequência ali, tem a terceira lição que a gente pode tirar, ali no verso 13 e 14. Então a gente lendo aqui, ó. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e seja curado. Então assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. E a sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Então aqui a gente pode observar que quando Eliseu pediu para ele ir se banhar, ele já sabia que Naamã seria curado. Mas aí vem aquele ponto. Muitas coisas da nossa vida precisam partir de nós. Eu posso chegar para cada um dos irmãos e dar um conselho para cada um de vocês. Mas se vocês não irem lá e colocar em prática e fazer, é a mesma coisa que nada. É igual as pessoas falam que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. E é realmente isso. Aí não adianta nada essa palavra, por exemplo, eu trazer essa mensagem para os irmãos e eu falo, e depois eu mesmo, quando saio daqui, eu não executo. Eu mesmo, quando tenho situações na minha vida que calham aqui de encaixar com esse tema, eu vou lá na frente e não faço. Então essa mensagem, a mesma coisa que é para os irmãos, é para mim. Não adianta nada nós falarmos e não fazermos. Então eu posso dar conselho para os irmãos? A gente pode escutar o conselho dos outros? Sim, com certeza. Todo conselho é válido. Mas as atitudes, as palavras, as coisas que a gente precisa fazer, tem que partir de nós. Verdade. E aqui a gente pode ver que os oficiais ali de Naamã, eles falaram: se ele tivesse lhe pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Então aqui era uma coisa simples ainda. E aí fica mais uma reflexão. Deus ele tem pedido para fazermos algo simples e algumas coisas mais complexas. E como nós estamos nos portando? Nós estamos fazendo essas coisas? Nós estamos nos pondo à disposição de fazer essas coisas? Então nós temos que ter atitude e precisamos nos posicionar para fazer essas coisas, sejam elas simples ou sejam elas mais complexas. E aqui, dando sequência, tem a quarta lição que a gente pode tirar. Quando Eliseu pediu para Naamã ir lá se banhar, se lavar no rio, ele pediu para ir 7 vezes. Então qual que é a lição que a gente pode tirar para a nossa vida? Quantas vezes a gente tentou fazer alguma coisa, 1, 2 vezes, não deu certo e a gente desistiu? Quantas vezes a gente se propôs para fazer alguma coisa e aí a gente viu que não estava dando certo e de primeira a gente desistiu? Seja coisas profissionais, seja na nossa família, seja na vida espiritual. Muitas vezes a gente, como eu posso dizer de uma forma mais branda, muitas vezes a gente tem a palavra, a gente recebeu aquilo que é para a gente fazer, a gente tenta uma vez, não dá certo e a gente desiste. Tem alguns vídeos que a gente for ver na internet de donos de empresas. Tem até um rapaz, o nome dele é Joel, igual o nome do meu pai. Ele é um cara muito... Ele é muito influenciador na internet. Ele é um cara que é dono de muitas coisas. Ele é um cara rico em si. E ele fala que ele já quebrou 2 vezes. Ele montou um negócio e ele quebrou. Ele montou outro negócio e quebrou. Até que ele conseguiu se estruturar e hoje ele tem a vida que ele tem.
Imagina se na primeira vez que ele tivesse quebrado ali, ele tivesse desistido. Hoje ele não seria o que ele é, ele não teria as coisas que ele tem. Então muitas vezes existem promessas na nossa vida, existem coisas para acontecer na nossa vida que pode não acontecer de primeira. Pode não ser na hora que a gente tentou ali e já aconteceu. Mas se Deus prometeu, se é uma coisa que a gente sonha, se é um objetivo nosso, a gente precisa ir adiante, precisa tentar de novo, até dar certo. A gente não pode desistir assim dos planos que Deus tem para a nossa vida. E aí eu trago, como eu disse outra vez aqui, a reflexão sobre o que aconteceu na minha vida, sobre a minha faculdade. Quando eu tive diversos problemas, que eu tive que refazer um monte de matérias novamente. Eu estudava de manhã e à noite, à tarde eu fazia estágio, eu virava madrugada estudando para fazer prova. Aí eu chegava em casa, ia para o estágio, voltava do estágio, estudava, fazia uma prova à noite. Chegava da prova, estudava de madrugada para fazer outra de manhã. Aquilo naquele momento foi dolorido, foi cansativo, mas se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse persistido naquilo, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Eu não teria as coisas que eu tenho hoje, o trabalho que eu tenho hoje e as bênçãos que Deus concede na minha vida hoje. Ali eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E aí essas pessoas me davam conselho, como meu pai, minha família, que sempre me aconselhava de chegar ali, não, é isso que você quer? Vai lá e faz. Esse que é seu objetivo? Vai lá e faça. Só que aí eu volto naquela parte que a gente falou. Se essas pessoas falassem para mim, vai lá e faz, e eu ficasse de braços cruzados, não ia adiantar nada. Mas assim que elas me aconselharam, eu fui lá e fiz, eu continuei, e graças a Deus, a força e as bênçãos que Ele me concedeu, hoje eu consegui conquistar as coisas. E aí a última lição que a gente tem aqui, que a gente pode tirar dessa história que eu consegui tirar dessa história de Naamã, é que a gente foi lá, obedeceu a voz de Deus na nossa vida, a gente fez as coisas que tinha que fazer, a gente se posicionou, a gente tomou atitude e a gente recebeu a nossa bênção. E a gente pode ver aqui no verso 15, onde diz da seguinte forma: depois de ser curado, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, e ao chegar diante dele, Naamã disse: agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus senão o Deus de Israel. Aleluia. Então, ali, assim que ele foi curado, ele voltou aonde Eliseu ali falou para ele se banhar, se lavar, e quando ele voltou, ele prestou gratidão a Deus. Ele foi grato pelo que ele recebeu. Então, essas são as lições que nós devemos tirar. Nós não podemos duvidar do que Deus fala. Nós precisamos ter a mente aberta para entender que Deus pode usar outras pessoas para falar com a gente, ou Ele pode falar diretamente com cada um de nós. Nós precisamos ter a atitude de ir lá e fazer as coisas e não somente ouvir o que as pessoas falam para nós. E sempre que as coisas acontecerem na nossa vida, as bênçãos, as coisas que Deus faz, nós precisamos ser gratos, seja nas coisas mais simples, seja nas coisas mais complexas, seja nas bênçãos menores, que é aquelas que muitas vezes a gente nem consegue enxergar, um livramento, alguma coisa, ou aquela bênção grande que é a que a gente espera, às vezes uma porta de emprego, ou uma família, alguma coisa do tipo. Então nós precisamos sempre ter esse entendimento e que nós possamos fazer sempre o que está no tema da nossa mensagem. Apenas faça. Está difícil o dia? Está bom o dia? Faça. Está fácil para fazer as coisas? Está difícil para fazer as coisas? Vai lá e faça. Se Deus está com você, não tem como dar errado. Se Deus mandou fazer, não tem como dar errado. E que nós possamos ter perseverança para fazer e continuar fazendo as coisas, a obra de Deus, porque Ele sempre está com cada um de nós. Amém?